Olá, meu nome é Jaque Santos e hoje nós vamos falar sobre algo muito sério. Eu vou explicar coisas muito importantes sobre Shopee Chat. Cuidado para você não ser preso. Se você gostar do conteúdo que eu vou compartilhar, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para sempre ficar sabendo quando eu for compartilhar um conteúdo como esse. De cara, pode parecer um exagero, mas eu tenho certeza que tanto compradores quanto vendedores não têm noção do perigo que eles estão correndo. E o que me levou a fazer esse vídeo foi uma compradora que relatou para mim que um vendedor tinha excomungado ela no chat da Shopee e se ela poderia processar ele em razão disso. Eu falei para ela que sim, expliquei em quais casos e acendeu a luz na minha mente falando: eu preciso avisar todo mundo sobre isso. Entenda que você não pode falar o que você bem entende dentro da internet. O que eu vou falar aqui vai ser mais voltado à Shopee porque é o marketplace que eu mais abordo, mas vale para qualquer lugar na internet, principalmente na internet, que é um ambiente atualmente mais perigoso. Eu vou explicar o porquê. Para você entender, você vai precisar assistir o vídeo até o final, visto que agora o risco de você ir para a cadeia é maior do que nunca antes visto. E para que tanto compradores quanto vendedores entendam a gravidade, eu vou explicar o seguinte: os crimes contra a honra. Quando você conversa com alguém na internet, dependendo do que você vai falar para essa pessoa, você está cometendo um crime tipificado na lei penal. Mas além dessa tipificação, que já é um patamar acima, antes disso tem a própria plataforma que já coíbe esse tipo de ação. Aqui na Shopee, por exemplo, aqui nesse artigo, nas normas e políticas de desempenho do vendedor, no final fala o seguinte: adotamos uma política de tolerância zero sobre abuso e assédio. A violação pode resultar na emissão de pontos de penalidade ou no encerramento da conta. A violação dessa política será detectada e penalizada. A Shopee emite 2 pontos de penalidade se houver resposta inadequada ou abusiva no chat, resposta inadequada ou abusiva à avaliação do comprador. Então aqui a Shopee já avisa os vendedores da punição que eles terão caso eles violem essas regras. E um ponto negativo aqui da Shopee é que ela deixa muito clara qual que é a punição contra o vendedor, mas não tem informações tão acessíveis sobre esse mesmo comportamento praticado pelo comprador. Eu até pesquisei se havia algum artigo instrutivo a esse respeito, mas eu não achei. Caso vocês saibam de algum artigo com essa regra também para compradores, deixa aqui nos comentários que depois eu deixo ele na descrição do vídeo porque é importante. E por que eu falo que é importante? Não é somente os vendedores que são passíveis da punição quando se fala de crime. Tanto compradores quanto vendedores vão sofrer a mesma punição dependendo do que eles falam. E existem 3 crimes que tanto compradores quanto vendedores podem cometer. Eu vou explicar eles para vocês em detalhes e vou dar exemplos relativos ao e-commerce para ficar mais fácil o entendimento. O primeiro crime que você pode cometer é o crime de calúnia. E quando você comete esse crime, eu vou dar um exemplo. O comprador compra algum produto e depois que ele recebe esse produto, ele entra em contato com o vendedor no chat falando: esse produto é uma falsificação. Você é um bandido que está cometendo crime de vender produto falsificado, você anunciou que era original e é falsificado. Entenda bem, para você fazer essa alegação, você precisa comprovar, ter certeza absoluta do que você está falando, porque se você não conseguir comprovar isso, você está em péssimos lençóis. Não é maus, não, é péssimos. O mesmo vale para o vendedor, que por qualquer motivo que seja, chama o comprador no chat e fala para ele, por exemplo, que ele é um golpista. A palavra golpista é a mesma coisa que você chamar a pessoa de estelionatário, que a pessoa está tentando cometer um crime também. A gravidade é a mesma. Então, jamais na tua vida fale algo desse tipo para o comprador, porque você estaria cometendo um crime, o crime de calúnia. E qual que é a definição do crime de calúnia? No artigo 138 do Código Penal fala que caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime, você terá uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, qual que é o tchan para você saber que o que você ouviu é uma calúnia? A pessoa está falando que você fez algo que é definido como crime.
falsificação é crime, estelionato, golpe é crime. Outro crime é o crime de difamação. Quando que ocorre esse crime? Quando o comprador fala, por exemplo, que o vendedor ou a loja só vende produto com defeito. Ou o vendedor fala para o comprador que, em razão de algum comportamento dele ou o lugar onde ele mora, ele só pode ser um drogado. E para entender melhor o que é difamação, eu vou ler aqui como que está descrito na lei. Artigo 139 do Código Penal. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Então aqui já não se fala de crime, fala-se de reputação. O que as outras pessoas vão pensar a respeito daquilo que está sendo falado? Nós costumamos ver esse tipo de crime cometido em redes sociais, principalmente no Facebook. Também acontece no Reclame Aqui, porque se um comprador vai lá no Reclame Aqui e abre uma reclamação falando que o vendedor só vende produto com defeito, a intenção dele é manchar o nome, a imagem daquela empresa para que aquele vendedor tenha um prejuízo financeiro. Então, o que vale nesse caso é a intenção de prejudicar aquela pessoa o máximo possível. Eu já vi, inclusive, vários vendedores compartilhando print de conversas com compradores, conversa no chat ou avaliação deixada pelo comprador, tirando sarro, zombando o comprador. Tenham muito cuidado com esse tipo de comportamento. Você vai levar um processo por bobeira. Então, para compradores e vendedores, fica meu aviso. Se você costuma fazer esse tipo de coisa, tirar print de contato com o comprador ou vendedor e fazer piadinha, denegrindo a imagem da pessoa, ofendendo a reputação daquela pessoa, se possível, vai lá e deleta e não faça mais isso. Pode ser que você esteja achando nesse momento que eu estou exagerando, mas se você assistiu o vídeo até o final, você vai entender porque eu não estou exagerando. E por fim, o terceiro crime que pode ocorrer é o crime de injúria. E como ocorre esse tipo de crime? Por exemplo, é quando é dito ao vendedor ou ao comprador que ele é trapaceiro, trambiqueiro, safado, desonesto, etc. E por aí vai, todos os adjetivos nessa linha. E o que diz a lei? O artigo 140 fala que injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, a pena é de 1 mês a 6 meses ou multa. Aqui na injúria, a tua intenção é unicamente ferir a dignidade da pessoa. Se você fala que a pessoa é trambiqueira, que ela é desonesta, você está ferindo a dignidade dela. Então, você não pode simplesmente sair por aí adjetivando as pessoas a seu bel prazer, porque isso terá consequências. Pode ser que a plataforma, no caso a Shopee, não faça nada, mas se essa pessoa tiver um mínimo conhecimento disso que eu estou compartilhando aqui, você estará em maus lençóis, porque se o outro lado conseguir comprovar que você está errado, que você cometeu crime, você vai sofrer todas essas penas que eu compartilhei aqui, só que um pouquinho agravadas. Sabe por quê? O motivo pelo qual eu estou dando ênfase a esse problema aqui é que há 2 anos ocorreu a promulgação de uma nova lei que aumentou todas essas penas que eu compartilhei aqui da seguinte forma. A Lei 13.964 de 2019, artigo 141, definiu que se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena. Ou seja, se você cometeu uma calúnia dentro do chat da Shopee, por exemplo, a pena vai ser de 1 ano e 8 meses a 6 anos. É uma pena maior do que comparado a outros crimes muito mais graves que têm uma pena menor. Você entende a gravidade disso? Para você conseguir fiança, a pena não pode ser maior do que 4 anos. Se você for condenado, você sequer vai poder sair da prisão usando fiança. E o mesmo vale para os outros 2 crimes. Então você pode ir para a cadeia por causa de uma coisa boba como você perder o seu eixo, por causa de uma pessoa que provavelmente merece ouvir aquilo que você falou, mas nós vivemos sobre regras, sobre leis, porque para prender quem precisa prender de verdade, a lei não funciona. Mas para esse tipo de coisa aqui, não duvide, ela funciona. Por isso, depois da criação dessa lei aqui, todo mundo, tanto compradores quanto vendedores, precisam ficar com os olhos bem abertos.
Sabe por quê também? Vou explicar outra razão que torna isso tudo muito mais grave do que a maioria das pessoas sabem. O prazo para processar inicia na data do conhecimento do acontecimento. A partir de então, a vítima terá 6 meses para entrar com o processo. Será necessário contratar um advogado criminalista e entrar com uma queixa-crime para resolver essa questão aqui, caso tenha ocorrido um desses 3 crimes ou mais de um deles. Contudo, é possível também entrar com outra ação pedindo indenização por dano moral. Então, além de você correr um risco muito grande de ir para a cadeia por ter xingado outra pessoa, você ainda vai ter que indenizar ela caso você seja condenado. Então, eu pergunto para todo mundo, vale a pena? Vale a pena correr esse risco? Eu acho que não. Por isso, eu nunca, na minha vida, nesses 20 anos que eu vendo as coisas na internet, eu nunca ataquei absolutamente nenhum comprador. Eu sempre conversei segurando todas as pontas possíveis para só responder coisas de maneira objetiva, mesmo inclusive quando eu lidei com golpista, que eu sabia que era golpista, mas na absoluta maioria dos casos você não tem como provar que aquela pessoa é golpista. E mesmo quando você tem como provar, ainda é melhor que você não dê a ele essa brecha para te processar. Você tem que agir com a razão e não com a emoção. Por isso, fica o meu aviso para todo mundo, compradores e vendedores. Não ataquem o outro lado na internet. Não ataquem no chat da Shopee, nos demais marketplaces, no Facebook, no Reclame Aqui, aonde quer que seja. Se você tem problema com o vendedor, trate diretamente com ele. Ele não resolveu? Acione o suporte do marketplace. O marketplace não resolveu? Vá no Reclame Aqui, faça uma reclamação lá, explicando objetivamente o que aconteceu e o que você quer que o marketplace faça para resolver o problema. Reclame Aqui não resolveu? Vai no site consumidor.gov.br, faça a mesma reclamação lá, citando os 2 protocolos de atendimento anteriores, peça solução. Não resolveu lá? Pega os 3 protocolos dos 3 atendimentos anteriores, vai no Procon. Procon não resolveu? Pega os 4 protocolos e vai lá no juizado especial e resolve o teu problema lá no juizado especial. Se você tem um problema, resolva pelas vias que existem para que o problema seja resolvido. Brigar, difamar, xingar o outro lado não vai resolver o seu problema. Na verdade, vai te criar um outro problema 10 vezes maior do que essa outra pessoa criou para você. Então, pense 2 vezes, mas 2 vezes mesmo, para não falar 20, antes de cometer um crime contra a honra de outra pessoa, principalmente na internet. Então, espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Até a próxima!